Olá pessoal, tudo bom? E aí, conseguiu achar onde está o problema nesse código? Olha, eu assumo, tá? Eu peguei pesado nesse código, tá? Foi um erro bastante sutil. Foi um código de um aluno que mandou para mim. Mas enfim, se você conseguiu encontrar onde está o problema, parabéns, tá? É porque não foi uma coisa muito fácil para se encontrar, tá? O último vídeo que eu fiz com esse mesmo formato, né, de desafio, tive algumas críticas dizendo que eram desafios muito simples, tá? E aí pediram para fazer desafios um pouco mais complexos. E aí eu tive essa ideia por conta dessa dúvida desse aluno e eu assumo que para mim mesmo não foi fácil descobrir. Se você conseguiu, parabéns, muito bom, tá bom? Agora deixa eu mostrar para vocês aonde que está o problema. O problema, pessoal, está aqui neste ponto e vírgula. Olha só, exatamente neste ponto e vírgula daqui, tá? Simplesmente remover esse ponto e vírgula, o código passa a funcionar da maneira como esperado, tá bom? E eu quero mostrar para vocês por que esse ponto e vírgula aqui é um problema. Então vamos lá. Vou vir aqui no meu Visual Studio Code, maravilha. E basicamente, por que é um problema aquele ponto e vírgula? Bom, a gente sabe que em JavaScript o ponto e vírgula não é obrigatório, né? Exceto alguns casos que a gente precisa colocar o ponto e vírgula, mas normalmente ele não é obrigatório, nem mesmo para escrever um bloco if, né? Então, por exemplo, se eu fizer o seguinte, olha só, vou criar uma variável aqui chamada de n e esse cara vai receber o valor 0, tá? Se eu fizer algo desse tipo aqui, olha só, if true, por exemplo, se eu fizer isso aqui, n vai receber 10. E se eu pedir para mostrar no console aqui o valor de n, repara o que vai acontecer. Eu estou... deixa eu testar esse código aqui no meu terminal. Deixa eu entrar aqui no meu diretório Vivos. Desse jeito, YouTube. E aí eu tenho 20, 21. Desse jeito, desafio. É isso aí. Só para garantir, é isso mesmo. Então vamos lá. Deixa eu primeiro limpar aqui. E node, o nome do arquivo é o index, index.j. Opa, aqui faltou o JS. Maravilha. É isso aí. Então repara, ele mostrou ali para mim o número 10, certo? Ou seja, a ausência aqui do meu ponto e vírgula, né? O que ele está falando? Se este if aqui for true, ele vai pular para essa linha. Se eu quiser fazer algo, por exemplo, colocar false aqui, o que vai acontecer? Se eu limpar aqui e colocar a seta para cima duas vezes, ele continua sendo 0. Por quê? Porque esse if false daqui, ele não foi, né, esse bloco if, ele não foi lido, e a primeira linha, depois, como eu não tenho aqui as chaves, a primeira linha ele não vai ser executada, tá? Mas se eu quisesse, por exemplo, colocar aqui embaixo n vai receber 20 e salvar, agora se eu testar esse código, ele vai mostrar if aqui, tá? Mesmo se eu tirar esse espaço grande daqui, olha só, tá? Seta para cima, ele vai mostrar ali o número 20. Mas, se eu colocar aqui as chaves, repara, aqui desse jeito, se eu colocar as chaves aqui, todo esse meu código, né, ele não vai ser executado porque a minha condição aqui no if é falso, certo? Maravilha, então vamos lá, só para garantir, tá lá o número 0, ou seja, ele não colocou nem o 10 e nem o 20, tá? Então, primeira coisa, o if, apesar de que eu posso escrever o if sem as chaves, quando eu escrevo sem as chaves, ele diz que é o seguinte, apenas a primeira instrução que vier logo depois do if é o que faz parte do bloco oculto, digamos assim, tá? Com as chaves não, eu delimito, né, um trecho de código, um bloco de código que vai ser executado dependendo da condição, tá bom? E mais um detalhe, se eu remover isso daqui, pessoal, se eu remover esse if, essas chaves daqui, ela não está fazendo nada, tá? Mas o código não está quebrado, digamos assim, esse código vai continuar funcionando. Se eu vier para cá e colocar só o N20 ali, olha só, ele coloca ali o 20, ou seja, esse bloco de código ele não faz nada, a não ser que eu tivesse aqui algo, por exemplo, let n vai receber aqui 30, por exemplo, né? Dentro aqui desse meu bloco, eu tenho uma variável n, que é isolada dentro desse bloco. Quando eu faço n igual a 20, ele vai colocar apenas dentro desta variável, certo? Dentro desse bloco, ou seja, esse n vai ser 0, tá? Se eu testar, tá lá, n igual a 0. Então, esse código, ele simplesmente, no caso de eu utilizar o let, ele está simplesmente criando um escopo para essa minha variável, tá? Mas não era esse o caso, certo? Eu não tinha esse let aqui. Então, se eu testar novamente, olha lá,
removi e 20, maravilha. Agora, se eu tiver algo desse tipo aqui, ó, if, opa, aqui, if true, ou melhor, se eu fizer isso aqui, ó, if false, certo? Se eu colocar aqui um n, vai receber 40, e se eu testar, o meu n, ele vai continuar sendo 0, porque esta condição é falsa. Agora, se eu colocar um ponto e vírgula aqui, o que está acontecendo, pessoal? Eu simplesmente tenho um if ali, mas ele não vai fazer nada. O ponto e vírgula, ele vai parar aquele bloco, digamos assim. Então, se eu salvar, inclusive se eu salvar, esse n daqui vai vir para cá. O meu Visual Studio Code vai formatar, olha só. É um if vazio que não está fazendo absolutamente nada. E mesmo se eu tiver agora aquelas chaves, repara, eu tenho as chaves aqui, mas como eu falei, essas chaves, ela não diz nada, ela não está fazendo nada demais. Apenas se eu tivesse um let aqui dentro, aí sim serviria para criar um escopo para minha variável. Mas nesse caso, vou até dar um espaço aqui para ficar bastante claro. Olha só, nesse caso, não tá, nem o if está fazendo nada e nem as chaves estão fazendo nada, exatamente por conta do meu ponto e vírgula. E foi esse o problema que aconteceu. Olha só, se eu testar esse código, repara lá, continuo tendo os mesmos 40, certo? Se eu pegar o código que eu tinha antes, deixa eu pegar daqui e vou colar ele aqui, substituir esse cara daqui, vou salvar e repara, esse código agora sem o ponto e vírgula, ele vai continuar, ele vai funcionar da maneira esperada, certo? Olha só, 12, que era o esperado. Agora, se eu colocar um ponto e vírgula aqui, é a mesma coisa que eu tinha antes. Por exemplo, ó, se eu testar aqui, tá lá, temos aquele resultado que eu não estava esperando, é a mesma coisa que eu tinha antes, colocando uns enters aqui para ficar bastante claro o que aconteceu, tá? Então, salvei, testei, é isso que eu tenho o código errado, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Vou deixar um link aqui na descrição para o meu curso de JavaScript completo, que foi a partir desse curso que veio essa dúvida para mim e com base nessa dúvida eu tive a ideia de lançar esse desafio aí para vocês, tá bom? Então eu vou deixar os links aí na descrição, se você tiver interesse e quiser adquirir meu curso, ficarei muito grato, tá bom? É isso aí, um forte abraço e até o próximo vídeo. Até lá!